O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Como podemos viver a nossa comunhão como igreja? Nós olhamos para o texto de João 17, 22 a 24, e Jesus está orando ao Pai, e ele diz aí nesse texto: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Deus amado, nós já temos orado e buscado do Senhor incessantemente, com o pedido de que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para que possamos aprender e possamos viver aquilo que nós temos aprendido, Senhor, para a honra e glória do Teu nome e para a edificação da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. A igreja pode sentar. Igreja bonita, daqui a pouco as classes vão se reunir. Nesse contexto aqui de comunhão, irmãos, nós temos aí nas mãos o Evangelho de João, que foi escrito pelo discípulo amado, o apóstolo do amor, como é conhecido. Algumas pessoas, quando estão evangelizando, usam esse recurso. A pessoa nunca leu a Bíblia, então a pessoa diz: olha, comece pelo Evangelho de João, porque alguns entendem que ali nós encontramos a revelação do amor de Deus, e alguns têm realmente andado por esse caminho. Nosso desafio é ler a Bíblia toda, não é? Mas algumas entram pelo Evangelho de João, porque é justamente conhecido como o Evangelho do apóstolo amado, do discípulo amado, o apóstolo do amor. Então, nós estamos no contexto da Santa Ceia, e é importante que nós entendamos o que aconteceu ali. Embora estivesse presente, João estava presente como discípulo de Jesus, naquele momento de intimidade, Jesus com os seus discípulos, ele não fez como Mateus fez. Mateus estava presente e registrou a instituição da Santa Ceia. Ele não fez como Marcos e Lucas fizeram, embora não estivessem presentes, eles partiram de pesquisa. Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, pesquisando junto aos apóstolos, registrou também a instituição, um momento em que Jesus, tendo celebrado a Páscoa, chamada a última Páscoa, porque se encerra ali o ritual, porque agora uma nova ordenança, um novo sacramento, que é a Santa Ceia, mas de uma forma diferente dos outros evangelistas, inspirado pelo Espírito Santo. João, já velhinho, alguns consideram que este evangelho tenha sido escrito ali no ano 100 depois de Cristo. Possivelmente João estava mesmo em Éfeso, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e ele escreveu Apocalipse, que nós conhecemos, com as revelações das últimas coisas. Ele escreveu as 3 cartas pastorais, mas aqui no Evangelho de João, ele conta a história de Jesus, e é interessante que ele não fala a respeito da instituição da Santa Ceia. É importante, meu objetivo e minha oração hoje é a gente ter esta ideia, dessa noção do que aconteceu. Ele não registra a instituição da Santa Ceia, mas os capítulos 13 a 16, ele conta o que foi que aconteceu. Jesus não mandou separar aquele lugar, chegou com os discípulos, fez ali o ritual da Páscoa, instituiu a Santa Ceia e saiu. Não, foi um momento alongado. Nós estamos aqui num contexto, humanamente falando, de despedida. Os discípulos estavam ouvindo de Jesus palavras de partida, palavra de morte. Eles não entendiam muito bem. O fato é que alguns estavam depressivos, alguns estavam entristecidos. Havia uma tensão muito grande. O próprio Senhor Jesus estava envolvido, com a sua emoção por ser Deus e homem. Ali a humanidade de Jesus está à flor da pele. Ele sabia muito bem o que estava envolvido naquele momento, à volta daquela mesa. Então veja comigo aí, lógico, nós vamos ler tudo, vamos fazer um panorama, né? Mas em João 13, Jesus lava os pés aos discípulos, mesmo sabendo que Judas o trairia, mesmo sabendo que Pedro o negaria, mesmo sabendo que os discípulos ainda estavam naquela tensão de competição. Jesus ensina ali a lição da humildade. Ele vai então
inclinar-se ele, o Criador de todas as coisas, o Deus encarnado, vai se inclinar para lavar os pés dos seus discípulos. Isso promove uma certa comoção entre eles. Pedro não entende muito bem, mas Jesus tem um foco. Ele está trabalhando na vida dos seus discípulos para que eles entendam e recebam dele essa postura que ele vem revelar do Pai, que é o amor e que se faz conhecer através da posição da humildade. Foi aí que Jesus ensinou o novo mandamento que encontramos ali no capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí em João, no capítulo 14, Jesus anima seus discípulos com palavras de esperança e lhes promete o Espírito Santo. Há um tema pesado, há um clima pesado. Alguns ainda não tinham entendido, mas há uma linguagem de separação e de morte. E então Jesus abre a mentalidade, procura expandir naquele momento o pensamento dos seus discípulos, dizendo que não é o fim, a obra vai continuar. E nós vemos aí nos versículos 1 e 2 do capítulo 14, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E no versículo 18 ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus está ali preparando os discípulos para entenderem, ele jamais os abandonaria. Aí em João 15, Jesus se declara como sendo a videira verdadeira, que alimentará em intimidade os seus discípulos, para que frutificassem no mundo como os ramos, sendo guiados pelo Espírito Santo. É o Deus que se aproxima, mas não é um Deus como os outros deuses, não é um produto de religião, é o Deus encarnado. E aí então ele vai comunicar aos discípulos que ele é a vida eterna, ele tem o poder, ele tem a unção, e é necessário que os discípulos, e aí por extensão a igreja, estejam totalmente ligados nele. Não é um seguir de um líder, de um fundador de religião, é uma vida de intimidade, é uma vida totalmente ligada a ele, porque sem ele nada poderá ser feito, não haverá frutificação. O movimento que ele estava iniciando com seus discípulos de alcançar o mundo todo com o evangelho, morreria já na raiz, porque o que tinha ali no coração dos seus discípulos ainda era muito humanismo, ainda era muita carnalidade que o Espírito Santo haveria de trabalhar. E aí então no versículo 15 ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aí em João capítulo 16, Jesus se despede dos discípulos e confirma a presença do Espírito Santo para continuar a sua obra em suas vidas. Vamos entender aqui, é uma palavra de despedida. Humanamente falando, Jesus vai morrer. Jesus vai para a cruz. Mais tarde o Espírito Santo trabalha na lembrança dos discípulos, e alguns deles então vão escrever o Evangelho. Paulo mais tarde as cartas, então fecha na cabeça dos discípulos mais tarde, mas eles se lembram desse momento aqui, que é um momento de dor, é um momento de separação, mas Jesus deixa claro, não é o fim, vai continuar, é um mistério ainda, é a revelação da ação do Espírito Santo. Então nós vemos aí nos versículos 12 e 13, tenho ainda muito a que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, antes de sair para o Getsemane, que nós vamos ver lá no capítulo 18, nós temos o capítulo 17, a oração sacerdotal. No Evangelho de Lucas, há a descrição de que a luta, a agonia, sabe, a profundidade do esgotamento de Jesus foi tão grande que ele suou gotas de sangue. Antes de ir para lá, Jesus está em luta tremenda, ele sabe a tremenda, a grande
a odiosa luta do pecado se levantando naquele momento para tentar impedir. O inimigo já tinha feito isso, que ele chegasse à cruz. Jesus não tinha medo da morte, ele sabia da vitória sobre a morte, mas Jesus está em agonia muito grande, o preço é inestimável. O Deus que se esvaziou, não deixou de ser Deus, mas veio se revestir da humanidade, gente como a gente. Jesus tinha fome, Jesus tinha frio, Jesus tinha sede, Jesus se cansava. E naquele momento ali há um esgotamento humano. É a luta do homem Jesus Cristo, que sem se separar da sua divindade, está clamando diante do Pai, como quem sabe todos nós teríamos que fazer para alcançar a salvação, algo que jamais poderia ser feito, porque somos imperfeitos, mas Ele é o perfeito. Ele não é pecador, mas se fez pecado. Ele não é injusto, mas se fez injusto. Ele se fez aquilo que eu chamo de vez em quando o suprassumo do pecado. Ele concentrou todos os pecados da humanidade em si. Jesus está em luta tremenda. E o que é que ele faz antes de partir para o sacrifício? Veja comigo aí João 17, 1 a 26, a oração sacerdotal de Jesus. Não se preocupe aí, é ceia, daqui a pouco tem a reabertura da escola dominical, não será um sermão longo, como eu disse, nós já fizemos. O interessante é que você veja o contexto, aplique na sua vida. Mas eu vou pedir em nome de Jesus agora, aqui no templo, agora, não faça outra coisa senão prestar atenção nessa oração. Eu não sei se os meninos vão projetar versículo assim, não sei, mas fique atento à minha leitura, siga na sua Bíblia de papel ou de mídia, em casa também, pare tudo que estiver fazendo em casa. Essa é a nossa orientação. Você não está assistindo a um programa, você está cultuando conosco. Pare agora e tente se colocar naquele lugar e tente ouvir, relembrando os ensinos que Jesus deu, capítulo 13, 14, 15, 16, descritos por João. Tudo aquilo que deverá fazer parte da vida dos seus discípulos e da igreja de Cristo Jesus. E agora, nesse momento, o filho para na presença do Pai. Que oração será feita? O Espírito Santo fez com que João, aquele que se recostava ao peito de Jesus, estivesse mais próximo e sorvesse cada uma daquelas palavras, porque mais tarde é que o Espírito Santo o faria lembrar desta oração. Que oração sacerdotal! Aqui ele está fazendo o papel, desempenhando o ofício do sacerdote. Como no passado, o sacerdote oferecia os sacrifícios, clamava a Deus pelo perdão sobre os pecados, espiava, no entanto, de uma forma limitada. Ele próprio sacerdote era pecador, ele mesmo precisava se purificar. Aqui nós temos o sumo sacerdote perfeito, Cristo Jesus, orando não somente pelos seus discípulos naquele contexto, mas pela minha vida e pela sua vida, pela vida da igreja. Quando Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, o registro que nós temos é que ele saiu dali para orar. Qual foi essa oração de Jesus? Seu primo João Batista, passando pela morte, degolado. O que será? Como terá sido essa oração de Jesus? De vez em quando os evangelhos dizem que ele se retirou para um lugar deserto e ali orava, e buscava a presença do Pai. Não sabemos o teor dessas orações, mas aqui o teor inteiro da oração, e eu gostaria que você, em nome de Jesus, cessasse todo o seu movimento agora e ouvisse, não a voz do pastor Eliseu, mas ouvisse o nosso Salvador, o Deus encarnado, nesse contexto de despedida dos discípulos, para caminhar daí a pouco para ser preso e rumar para a cruz, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, o historiador da nossa igreja, pastor e doutor Alderi Souza de Matos, ele divide esta oração sacerdotal em 3 partes. Nos versículos 1 a 8, nós temos a visão da missão do Filho. E aí, depois dos versículos 9 a 19, nós enxergamos o relacionamento entre o Deus Pai e o Deus Filho, e a intercessão que ele faz pelos seus discípulos. E aí, do versículo 20 até o final, nós escutamos Jesus orando e expressando o relacionamento entre ele e os discípulos, e entre os próprios discípulos. E aí, então, ele inclui a sua oração pela igreja. Irmãos, estamos diante da Santa Ceia do Senhor. É um momento de intimidade, de pecadores sujos, malditos, mas lavados no sangue de Jesus, transformados em filhos e filhas do Senhor. E nós serviremos a Deus em comunhão e unidade, se nós respondermos com as nossas vidas esta oração que Jesus fez. Quando nós oramos, nós queremos que Deus ouça a oração, e se nós oramos por cura, e como nós temos orado por cura no nosso meio, doenças, males, enfermidades, e quando nós estamos orando, nós estamos de coração voltado e pedindo a Deus, dizendo: Senhor, faz, manifesta, cura, restaura. Jesus está aqui orando ao Pai, olhando também para o coração da humanidade e entendendo que essa humanidade é doente, essa humanidade é enfraquecida, essa humanidade é pecadora, essa humanidade está distante de Deus, e Ele está orando, porque Ele está restaurando a comunhão dos pecadores com Deus. Mas Ele vai além, porque a oração de Jesus é fazer com que indivíduos
tão diferentes em todos os aspectos, na sua personalidade, no seu pensamento, na sua formação, nas suas tradições, sejam unidos e vivam em comunhão, não por causa de afinidades e interesses humanos, mas como resposta de oração do Filho ao Pai, que derramou o seu sangue para tornar isso possível. Como podemos viver a nossa comunhão como igreja? Primeiro, aperfeiçoando a unidade em Cristo. Irmãos, nós temos essa unidade que recebemos de Jesus, e você vê aí nos versículos 22 e 23, o Senhor Jesus dizendo que transmitiu a glória que recebeu do Pai, para fazer com que essa unidade seja aperfeiçoada através dos seus discípulos, para que o mundo conheça, tanto Ele como Salvador, como acredite no Evangelho que a sua igreja vai pregar. Nós somos chamados a aperfeiçoarmos em nossas vidas essa visão da unidade em Cristo, entendendo que essa unidade não é baseada na amizade, no relacionamento humano, na troca de interesses. Ela é baseada no sacrifício de Cristo Jesus, derramou o seu sangue para nos aproximar de Deus e nos aproximar um dos outros. Como é que nós podemos viver a nossa comunhão como igreja? Em segundo lugar, afirmando a aliança como irmãos, filhos do mesmo Deus. Nós temos aí o versículo 24. Essa é a vontade. Ele está orando, dizendo: Pai, eu estou orando porque a minha vontade é realmente que eles estejam aliançados, como o Pai vive aliançado com o Filho e com o Espírito Santo. Aquilo que nós temos na Trindade, a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela é vivida por Jesus, ela é transmitida por Ele aos seus discípulos, por extensão à sua igreja. Este amor é um amor do Pai pelo Filho, que Ele usa a linguagem aqui de fundação do mundo para que nós possamos entender, mas temos estudado e entendido, né? É uma linguagem para entender, mas é o amor de eternidade. Como é que nós podemos viver essa vida de comunhão entendendo que nós somos filhos deste Deus e que este Deus quer cumprir em nós a visão da comunhão e da unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E a base para a oração de Jesus aqui, suplicando ao Pai pela unidade da igreja, é o seu próprio corpo. Está aqui a ceia: pão e cálice, oferecidos como um sacrifício para transformar pecadores que estavam distanciados de Deus em filhos que têm comunhão com Deus. É o seu corpo oferecido e o seu sangue derramado para possibilitar a comunhão entre antes aqueles que eram inimigos por questões humanas, mas que agora foram alcançados pela verdadeira comunhão no mesmo Deus. Para que sejam um, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Esse é o sumo da oração do Senhor por nós. E a resposta de oração se faz realidade quando nós expomos a nossa vida, cada um de nós, diante dessa resposta. Deus amado, nós queremos agradecer, Senhor, por este momento aqui de ceia. Que o teu servo conduza agora, Senhor, este momento no pensamento da igreja unida, Senhor, à volta de uma mesa que traduz os ensinos de santidade do teu Filho, que nos faz lembrar os princípios do teu reino. Esta mesa, Senhor, que tem o pão e o cálice, nos lembrando o sacrifício do teu Filho, justamente para tornar a comunhão e a unidade da igreja algo possível e testemunhável. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações. Quando não entendemos, Senhor, que isso só é possível, banhados no sangue do teu Filho. No nome dele que eu oro, agradecido. Amém, Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.